meu nome é Iraceli da Cruz Alves, eu sou doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, mestra em História pela UF, a Universidade Estadual de Feira de Santana, e licenciada em História pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 2, Alagoinhas. Atualmente, eu sou professora do IFBA, do Instituto Federal da Bahia, Campus Ilhéus, e sou pesquisadora do GPEA, que é um grupo de pesquisas de Alagoinhas, que é a minha cidade natal, e sou parte da rede de historiadoras negras e historiadores negros, a HN. Hoje, nossa conversa será sobre o artigo intitulado Mulheres Negras, Política e Cultura do Cancelamento, que é a minha contribuição para a coluna Nossas Histórias, que é publicada no portal Guelé 10, em parceria com a HN e com o acervo CUTNE. Esse texto, que é a base para a nossa conversa, é inspirado em uma pesquisa que eu venho realizando há cerca de 10 anos, então da graduação até o doutorado, sobre o movimento de mulheres e feminista vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Na tese, que foi intitulada Feminismo entre Ondas, Mulheres, PCB e Política no Brasil, eu analisei mais especificamente a atuação feminista de mulheres ligadas ao partido, direta ou indiretamente, entre as décadas de 1940 e 1970. Bom, durante a pesquisa, me impressionou os diversos nomes de mulheres comunistas que sumiram das narrativas históricas sobre a política no Brasil. E aí, entre essas mulheres, tem diversas, né? Então, mulheres brancas engajadas na luta feminista, a exemplo de Jacinta Passos, Nice Figueiredo e Alina Paim, só para citar 3 exemplos de mulheres que eu investiguei, elas não aparecem na maioria das narrativas. Se essas mulheres, que à época ocuparam espaços de relativo poder e visibilidade, né, em função da raça, então elas publicavam muito, escreviam artigos para a imprensa, publicavam romances e tal. Então, se essas mulheres foram invisibilizadas, as mulheres negras, que também participaram desse movimento, foram postas na margem da margem. E aí, durante o desenvolvimento da pesquisa, infelizmente, eu não pude dar conta de tantas trajetórias incríveis e importantes para a gente compreender a história política do Brasil, mas ainda assim foi ficando cada vez mais evidente a grande quantidade de mulheres que protagonizaram essa história e que sequer são citadas por memorialistas e historiadores. Esse esquecimento ou silenciamento, ele se torna ainda mais gritante no caso das mulheres negras. No caso das narrativas sobre o PCB, mais especificamente, que é o partido que eu estudei mais detalhadamente, é raro encontrarmos nomes ou referências aos nomes de mulheres como Luísa Matos, Bernadette Santos, Maria Benedita Cruz, Lourdes Benaim e Olga Maranhão, somente para ficar em alguns exemplos que eu consegui mapear ao longo da pesquisa. Apesar desses silêncios, todas elas tiveram um papel importante para o partido e para a história política. Então, falando rapidamente sobre cada uma delas. Luísa Matos, segundo a matéria publicada em 1946, no jornal O Momento, que era um jornal que circulava na Bahia, especialmente em Salvador, e era um jornal vinculado ao PCB, Luísa Matos, ela liderou a criação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Fumo, que foi fundado em 19 de novembro de 1935, na cidade de São Félix, que é uma cidade situada no recôncavo da Bahia. E a atuação de Luísa Matos no movimento sindical lhe rendeu inúmeras perseguições políticas, principalmente da classe patronal. Inclusive, ela chegou a ser acusada de roubo para justificar uma das tantas demissões que ela sofreu ao longo dessas disputas políticas, né, e perseguições. Então, ela chegou a ser acusada de roubo e recorreu à justiça para provar a inocência e acabou conseguindo provar, foi readmitida, depois demitida de novo, enfim. Na mesma região do Recôncavo da Bahia, outra operária da Zona Fumageira imprimiu seu nome na história política. É a Bernadette Santos. Ela era filiada ao PCB, atuou na cidade de Cachoeira e, em 1947,
saiu candidata a deputada estadual pelo estado da Bahia, sendo a mais votada entre as candidatas pelo partido, apesar do baixíssimo investimento em sua campanha. O jornal Momento, que eu citei há pouco, ele era o principal jornal do partido na Bahia e priorizou os candidatos homens, e entre as mulheres candidatas, Bernadette foi a que menos apareceu nas páginas do periódico. E agora, saindo da Bahia e entrando no eixo Rio-São Paulo, nós temos os nomes de Maria Benedita Cruz, Lourdes Benaim e Olga Maranhão. De acordo com as fontes consultadas, principalmente jornais, as três eram empregadas domésticas e filiadas ao PCB. Maria Benedita, em 1947, se candidatou a vereadora na cidade de Santos, estado de São Paulo. Já Lourdes Benaim e Olga Maranhão foram eleitas no 4º Congresso do PCB, realizado em 1954. Elas foram eleitas para compor o Comitê Central do Partido, que é o órgão máximo da direção. Olga ocupou o cargo de suplente e chegou a discursar, inclusive, nesse 4º Congresso do PCB. Bem, todas essas mulheres citadas até aqui, apesar de atuarem em espaços diferentes, apresentam pontos em comum em suas trajetórias. Quais seriam esses pontos? Todas eram comunistas, trabalhadoras e, muito provavelmente, negras, como é perceptível nas poucas imagens que eu consegui encontrar até então. Mas, para além das imagens, a gente não pode esquecer outro elemento importante. No Brasil, a classe trabalhadora tem sido majoritariamente negra, o que certamente aumenta a probabilidade dessa pressuposição fazer sentido para os casos em que eu não pude acessar os registros fotográficos. Outro ponto em comum entre elas, como eu disse, todas participaram ativamente da vida política do país, mas foram invisibilizadas depois. E eu considero esses silêncios extremamente problemáticos, tanto no campo da pesquisa, quanto no ensino de história mais especificamente. Que, para mim, esses campos estão sempre interconectados. Como professora da educação básica, eu acredito e sempre defendo a urgência dos estudantes se enxergarem nas narrativas históricas. E é justamente por isso que eu acho fundamental que nas aulas, mulheres negras como eu e como diversas estudantes e professoras, tanto das escolas públicas quanto particulares, apareçam como parte principal da história. A gente precisa sair daquele lugar de leitura complementar ou notas de curiosidade. Geralmente aparecemos como se fôssemos apêndices de uma história maior. E não somos, não fomos e não somos. Então, partindo dessa preocupação, é que eu proponho uma reflexão sobre a importância de continuarmos o movimento de contarmos nossas histórias. Nessa conversa, eu trago uma modesta discussão que reflete um movimento amplo, que vem antes de mim, um movimento que vem de longe, e é promovido, sobretudo, por historiadoras e historiadores negros, que, ao longo do tempo, vem quebrando o paradigma da ausência, para usar uma expressão de Álvaro Nascimento, do historiador Álvaro Nascimento, que também é parte da rede. E aí, uma busca nos canais da rede de historiadoras negras e historiadores negros, por exemplo, revela uma quantidade enorme de pesquisas sobre diversos e importantíssimos temas e trajetórias que, por muito tempo, foram negligenciados pela historiografia hegemônica. E eu acho que esse nosso encontro contribuiu para reunir, contribui, para reunir e dar visibilidade a pesquisas que, por muito tempo, foram negligenciadas por essa historiografia hegemônica. E a gente não pode deixar de questionar por que, por tanto tempo, a historiografia produziu tantos silêncios. O que o racismo, atrelado ao sexismo, tem a ver com isso? E aí eu acredito que uma reflexão mais profunda sobre essas questões pode nos ajudar a qualificar o debate, não apenas sobre o passado, mas sobre o presente também. E aí, quando eu falo de presente, não tem como não lembrar do termo cultura do cancelamento, que é uma expressão que vem sendo muito usada ultimamente para colocar em suspensão questionamentos feitos
por grupos rotulados de identitários, que seriam basicamente antirracistas, feministas e LGBTQIA+. Nessa polêmica, geralmente, os argumentos mais usados pelas pessoas supostamente canceladas é de que a cultura do cancelamento fragiliza a democracia e bloqueia o debate. No entanto, o que vemos na prática é que toda vez que alguém se sente ou identifica um cancelado ou cancelada, circulam inúmeros textos movimentando um debate geralmente bem caloroso. Então, a pergunta é até que ponto há esse bloqueio do debate. E aí, todas as polêmicas que têm emergido em torno da ideia de cancelamento acabou contribuindo para que eu olhasse ainda mais atentamente para o passado e para o presente. Então, a partir daí, eu comecei a refletir sobre as tantas mulheres que foram efetivamente canceladas ao longo da história, sobretudo as mulheres negras e indígenas. E aí, pensando sobre essas e outras vozes silenciadas, não podemos deixar de perguntar: qual seria o grupo que, historicamente, tem o poder de cancelar? Os fatos não deixam dúvida, é a branquitude, sobretudo masculina e heteronormativa. Claro que precisamos de muitas linhas para demonstrar todas as formas rudes e sutis de cancelamento empreendidas pela branquitude. Mas o debate está posto e temos disponíveis diversas reflexões sobre o assunto. Basta darmos uma pesquisada na internet e a gente vai conseguir encontrar diversos textos e vídeos refletindo sobre questões como medo branco, lugar de fala, etc. Ainda assim, mesmo com todas essas discussões, ao que parece, continua sendo necessário explicar o óbvio para quem está acostumado a falar sobre tudo e ouvir somente seus pares, mas ainda não se educou para ouvir quem foi posicionado como outro. Para quem tem olhos de ver, basta enxergar os fatos. São as pessoas negras e indígenas que vêm sentindo o peso da cultura do cancelamento em suas existências. E aí eu acho importante fazer referência a alguns estudos, eu vou citar aqui apenas um em função do tempo. Então, no livro Literatura Brasileira Contemporânea, Um Território Contestado, um livro de Regina Del Castanho, a autora demonstrou que a produção literária no Brasil é marcada por grandes ausências, especialmente de pobres, mulheres e negros. Então, vamos aos números que foram apresentados pela autora. De 1990 até 2004, que foi a temporalidade estudada por ela, os homens eram responsáveis por 72% das publicações em editoras famosas, nessas editoras mais conhecidas, que têm mais recursos financeiros. E eram brancos 93%, repito, 93% dos escritores e escritoras que publicavam nessas mesmas editoras. Além disso, em grande medida, aqueles que participavam do campo literário estavam presentes em outros espaços privilegiados de produção de discurso, notadamente a imprensa de grande circulação e o meio acadêmico. E aí, partindo desses dados, a autora concluiu que o perfil do escritor hegemônico brasileiro é o seguinte: ele é homem, branco, aproximando-se ou já entrando na meia-idade, com diploma superior e morando no eixo Rio-São Paulo. Mas isso não significa dizer que mulheres e homens negros não produzem e não abrem seus próprios caminhos, né? Apesar da hegemonia branca, existe uma série de publicações de pessoas negras, homens em sua maioria, muitas vezes em projetos editoriais próprios, com parcos recursos. E aí eu sugiro uma busca no site Literafro, o portal de literatura afro-brasileira. E essa busca revela uma quantidade significativa de nomes de homens e mulheres negras que criaram seus próprios espaços de publicação, né, e fizeram circular seus pensamentos, suas vozes. Então, em que pese os cancelamentos, esses cancelamentos pesam muito, brotaram muitas Evaristas e Carolinas.
Porque, e aqui eu pego de empréstimo as palavras fortes de Jurema Werneck, somos herdeiras de mulheres que construíram sua própria força. Voltando para os cancelamentos, poderíamos ficar aqui falando sobre uma série de ausências na TV, e ausências muito visíveis no cinema, na TV, no teatro, nos jornais e revistas de grande circulação, sem falar das presenças incômodas, violentas e perversas. Né? A gente não pode esquecer que durante a pandemia são as pessoas negras que mais morrem vítimas de Covid-19, que mais são afetadas pelo desemprego e pela fome, principalmente agora, né, quando essas taxas vêm crescendo de forma assustadora. É a juventude negra que mais morre vítima de violência letal, e o mapa da violência está aí disponível para quem quiser consultar. Assistimos à violência brutal do assassinato de crianças negras dentro de suas próprias casas. Entre as mulheres vítimas de feminicídio, são as negras a maioria. Então, estes eu acho que são exemplos cruéis do apagamento concreto de humanidade. E quais são os efeitos desse cancelamento? Quais são suas consequências para a consolidação da democracia no Brasil? E, ao que parece, o grupo social da branquitude está pouco disposto a refletir profundamente sobre isso e sem ansiar por anistia. Esse grupo está pouco preocupado a refletir sobre desigualdades raciais e lugares de poder e privilégio, que no Brasil deixam a democracia sempre frágil, porque nunca verdadeiramente inclusiva. Os identitários brancos, muito acostumados a falar, a decidir e a monopolizar os espaços de poder, estão empenhados mesmo em defender seus privilégios. Parte dessa branquitude, inclusive, se entende democrática e progressista, ao mesmo tempo em que mantém posturas autoritárias e racistas. E o mais grave, se esforçam em jogar nas costas daqueles que rotulam de outros, que somos nós, a responsabilidade sobre as fragilidades da democracia no Brasil. Reivindicando-se universal, a branquitude não se racializa e faz malabarismos impressionantes para se eximir de suas responsabilidades políticas e sociais no processo histórico de exclusão e aniquilamento de pessoas negras e indígenas. É que quem sempre teve o poder de veto, hoje quer atribuí-lo aos outros. No exercício intelectual desonesto, porque afastado dos fatos, de pesquisas e de análise densa de dados, rotula de fascistas identitários grupos que, historicamente, vêm sendo cancelados, né? Grupos que, ao longo da história, precisam lutar pela garantia dos direitos humanos mais básicos, inclusive o direito de respirar. É que Narciso acha feio que não é espelho, já dizia Caetano Veloso. Mas nossos passos vêm de longe e acredito que a branquitude deve continuar e vai seguir sendo racializada, estudada, problematizada e desafiada para que seus privilégios um dia possam se tornar direitos para todo mundo. E, por fim, parafraseando Capinã e Roberto Mendes, aprendemos a ler e seguiremos ensinando às nossas camaradas, e com poesia. Bom, gente, a ideia da conversa foi refletir sobre a cultura do cancelamento, que é uma expressão que tem movimentado debates calorosos, não só nas redes sociais, mas principalmente. E a ideia é refletir sobre essa cultura do cancelamento a partir da demonstração de exemplos concretos de vozes de mulheres negras que foram silenciadas ao longo da história, mais especificamente mulheres do PCB, que é o grupo político que vem estudando em minha trajetória acadêmica.